Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o reino de Mali, os Bantus e o Congo e compreender um pouco melhor a África, o continente africano. Para darmos início, este é um mapa europeu, um mapa da Europa da Idade Média, finalzinho da Idade Média. Perceba neste mapa o mapa mundi. Todo o conhecimento geográfico que a Europa tinha no final da Idade Média está aqui neste mapa. Então você tem do lado esquerdo a Europa, aqui mais acima, do lado direito a Ásia e do lado esquerdo embaixo a África. Mas você percebe neste mapa que não é uma África muito parecida com a África que nós vemos no mapa mundi. Só tem uma parte da África, a África mais próxima à Europa. Sim, os europeus não conheciam a totalidade da África. Havia dúvida se a África teria fim em algum momento. Onde acabava a África? Será que ela acabava? Os europeus não conheciam. Tanto que na parte de baixo desse mapa aparece a expressão terra incógnita. Terra que não conhecemos, que os europeus não tinham conhecimento. Mas nós temos conhecimento hoje sobre a África. Então, a África é um dos continentes do planeta. Lembra? A África é um continente, não é um país. Então, eu destaquei para você que a África em amarelo, além da América, Europa, Ásia, Oceania, Antártida. Então, nós temos a África, um continente. Percebe? A África faz divisa mais ao norte com a Europa, mais a nordeste com a Ásia, cercada aí pelos Oceano Atlântico e Índico. Então você tem a localização da África e você conhece muito bem. Falando aí que ela não é que ela é um continente e não é um único país, a África é formada aí por 54 países, além de outros territórios que pertencem a outros países. Mas você tem 54 países que formam a África. Então falou em África, não está falando de um país, está falando de um continente formado por 54 países, bastante países ocupando aí esse continente. Portanto, você já percebeu, tem uma diversidade muito grande na África. Não falamos de um único povo, de uma única etnia, não falamos de um único costume, de uma única história. Não. Nessa história, aliás, Brasil e África têm história em comum, muito por causa da escravidão, esse período triste da história humana, e o Brasil aí, o principal destino de muitos escravizados que eram tirados da África e trazidos à força para as Américas. A grande maioria deles veio parar no Brasil, foi trazida até o Brasil. Mais de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil para serem escravos aqui e viverem no Brasil, trabalharem aqui no Brasil, serem escravos no Brasil. Então temos uma relação muito próxima. Aliás, o Brasil é o segundo país em população negra no mundo, perde para a Nigéria, que fica na própria África. Falando em África ainda, outra característica é essa divisão mais até econômica, social que existe dentro da África. A África do Norte e a África que nós chamamos de subsaariana. Então você percebeu qual é o motivo dessa diferença aí? Qual é a fronteira? O deserto do Saara, que ocupa essa porção norte da África. Então a África acima do deserto do Saara, uma África de maior riqueza, mais próxima à Europa. Já a África subsaariana, então uma região de maior pobreza, de menores índices de desenvolvimento humano. Uma região então mais pobre é essa África subsaariana. E essa região ainda é ocupada por vários povos históricos ao longo dos tempos. Principalmente Reino do Mali, Reino do Congo, Bantus e Yorubás. Povos de uma história riquíssima, super importante, que ajudaram a construir a história do continente africano. Nesse vídeo, nós conversamos sobre o Reino do Mali, Bantus e o Congo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!